Então, hoje, com muita alegria, estamos recebendo o Alexandre Moraes para falar sobre reencarnação, dádiva divina, esse companheiro que vem lá da Associação Espírita Jerônimo Ribeiro de Cachoeiro, de Itapemirim. Tá? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Dê bastante paciência para vocês. O ponto de meditação da nossa noite, eu trouxe do Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 1 a 4, quando num pedacinho Jesus disse: na verdade, em verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Bom, antes de nós abordarmos especificamente o tema para o qual estamos aqui, eu prefiro que nós façamos uma pequena viagem para recordar a nossa própria concepção de Deus. Nos foi dito lá atrás que Deus tem características básicas: onipotente, tudo pode; onisciente, tudo sabe; onipresente, está em toda parte. Kardec, ao iniciar os questionamentos que dariam o princípio do Livro dos Espíritos e a base da doutrina espírita, ele começa por nos oferecer um conhecimento sobre o Cristo, sobre o Deus, e teve a cautela de medir as palavras nas perguntas para não estabelecer pela pergunta uma limitação para a resposta. Então ele não pergunta quem é Deus, que estipularia a necessidade de personificar Deus numa entidade. Ele coloca na pergunta de número 1, o que é Deus? Ao que a espiritualidade responde com muita sabedoria: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Suprema, não permitindo que haja nada acima dela. Causa primária, porque não existe nada antes de Deus. Mas visando não permitir que futuramente o espiritismo pudesse ser dividido em mais de uma crença, ele aborda com uma série de perguntas, não deixando margem para interpretações duvidosas. Na pergunta de número 10, especificamente, ele colocaria: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Então ele insiste na pergunta de número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E eu prefiro ler na íntegra a colocação dos espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais vossas linguagens, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõem de expressões. A razão diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes, e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Então, deixando a imagem de Deus que nós já temos firmada em nós, eu vou fazer uma pequena brincadeira. Digamos que nós pudéssemos agora avançar para o ano de 1170, não importa um número, apenas um tanto à frente. O homem já dominou a genética com perfeição. E agora, para que possamos produzir um filho, temos a opção de ir numa clínica e responder um questionário antes da fecundação. E nesse questionário nos é dado a escolher: qual a cor dos olhos? Eu penso entre verde, azul, mel, castanho ou preto. Não, eu vou no azul. Qual a cor dos cabelos? Pode ser loiros, pode ser ruivos, castanhos ou até cabelos pretos. Mas
já que eu estou querendo o melhor para mim, eu escolho a cor que mais me apraz. Como é a condição mental, intelectual do meu futuro filho? É claro que existem as opções daquelas pessoas que têm dificuldades no aprendizado, mas existem também aqueles que continuam a desenhar no caderno durante as aulas e ao fim do período têm perfeitamente a matéria descrita em suas mentes, não necessitando sequer estudar em casa. É assim que eu quero ele, e marco rapidamente. Qual a condição física? Bom, algumas pessoas têm tendência para a obesidade, outras até tendendo para o lado da magreza, ou algumas excepcionalmente para o lado do raquitismo. Temos pessoas que têm predisposição para um corpo atlético. É essa que eu quero. Vou lá e marco. E dentro de alguns minutos eu tenho desenhado o meu Davi de Michelangelo, uma obra-prima da evolução humana. E dentro de alguns meses, lá está o meu bebê, modelo, dentro da minha casa. Mas passam mais alguns anos e eu tenho a possibilidade de fazer companhia para ele. E vou lá para escolher as condições de mais um filho. Mas eu não quero repetir a dose. Eu quero que esse seja diferente. Então, vamos estabelecer uma diferença. Sobre os olhos, pode ser castanho, mas eu quero que fique diferenciado. Ele vai ter miopia num grau já elevado desde a infância. Há um pouco de estrabismo também. Vou lá e providencio. Quanto à condição intelectual, é bom variar, né, para não ter concorrência dentro de casa. E eu coloco uma deficiência na sua capacidade mental. Ainda estou na dúvida se eu pego entre o autismo ou se eu vou para o lado do Down. Bom, deixo marcando aqui. E na condição física, apesar de não trazer nenhuma aberração, ele vai ter uma perna ligeiramente mais curta do que a outra. Um pequeno problema gástrico que vai lhe exigir tratamentos desde a infância. E sem maiores detalhes, tracei o perfil do meu segundo filho, que dentro de alguns meses, requerendo cuidados constantes dos pais, talvez seja dependente por toda a vida, lá vai para minha casa. Agora eu pergunto, qual dentre vocês faria uma escolha similar à que eu expus aqui, tendo essa possibilidade? Alguém de vocês teria coragem de fazer essas divergências? Eu acho que não. Então eu acredito que vocês se achem melhor do que Deus. Já que Deus assim faz acontecer em nossas vidas, estou diante de uma plateia que é mais perfeita do que Deus. Gente, é inconcebível imaginar que as coisas pudessem simplesmente acontecer ao bel prazer de alguém. Então, uma vez, conversando, dialogando com um amigo próximo, que era seguidor de outra corrente religiosa, e que me expôs dúvidas a respeito da fé na doutrina espírita, ele me pediu explicações, e eu desenhei exatamente esse caso para ele. E pedi que ele me desse resposta. Então ele simplesmente me respondeu, não. Nessa hora, na hora da fecundação, Deus não está presente. Eu falei, você acaba de desmontar Deus, porque onipresença é uma das condições básicas para que ele seja Deus. Ah, mas na verdade ele está presente, mas ele não sabe. Se ele não sabe, ele não é onisciente. Se ele não pode, ele não é onipotente. Ah, mas isso é genética. Deus não interfere nessas horas. Genética significa dizer, então, se uma mãe traz determinada tendência genética, ou saindo da genética, como às vezes ele mesmo me expôs, o problema da criança é causado por uma mãe que é viciada na utilização de drogas. Eu falei, muito bom, seu Deus. Ele acaba de cobrar da falta da mãe no filho. E o filho vai carregar essa culpa para o resto da vida.
vai carregar essa penalização para o resto da vida. Nessa hora ele simplesmente deu um passo atrás e falou: isso é mistério de Deus. Eu falei, é muito fácil, quando a gente não tem a resposta, atribuir a um mistério. Mas nós somos animais racionais, segundo a definição biológica. O que nos difere das outras raças de animais é que temos capacidade de utilizar a razão para discernir, pegar os exemplos, as experiências e as vivências pelas quais passamos e tomar decisões com certa sabedoria. Essa mesma razão nos leva a questionar onde é que está a justiça de Deus, ou se Deus simplesmente joga dados com a sorte dos seus próprios filhos. Então paremos para pensar um pouco. Deus nos criou, segundo as definições da doutrina espírita, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não dispormos de experiências anteriores, somos recém-criados, e com isso não temos conhecimento. Então somos criados exatamente todos iguais. Se nascêssemos e fôssemos criados no momento do nascimento, como poderíamos entender a justiça de Deus diante das disparidades de recursos? Algumas pessoas nascem em famílias abastadas, com uma facilidade de recursos financeiros enorme, enquanto outras não somente nascem na pobreza, como tantos vão nascer em rincões distantes do sertão nordestino, às vezes tendo dificuldade do acesso à própria água. Como explicar pessoas que nascem em países superpotências de desenvolvimento, em países subdesenvolvidos, como em diversas tribos na África? Como é que nós poderíamos estabelecer a igualdade dada por Deus, quando vemos pessoas que têm dificuldade tremenda para o aprendizado, enterram a cara para se dedicar às matérias escolares e ainda assim passam aperto diante das provas que lhes são oferecidas para questionar o que foi absorvido, enquanto outras trazem o conhecimento aflorando. E aqueles pequenos gênios, quem nunca viu um vídeo no YouTube aparecendo uma criança com 4 anos de idade que é capaz de tocar com exímia destreza uma sinfonia de Bach ou de Beethoven? Quando eu falei desse vídeo, aquele amigo meu viu e falou assim: esse é um dom que Deus deu. Aí eu falei, eu também quero para mim. Eu sou louco para aprender a tocar piano. Na verdade, eu queria saber piano, mas eu não estou disposto a aprender. Que tomam horas e horas e dias e meses e anos. Isso eu não quero passar. Se eu pudesse fazer um download, igual naqueles filmes de Matrix, e carregar o conhecimento de piano, estava feito. Mas infelizmente não dá. Pois bem, aí ele fala, isso é uma dádiva de Deus. O que está errado é um mistério de Deus. A nossa razão se recusa a aceitar algo que não passa pelo seu crivo. E nós somos forçosamente a imaginar que a culpa por aquelas deficiências não pode estar em outra pessoa. Mas como questionar a culpa para um ser recém-nascido? A não ser que exista um passado anterior àquele nascimento. E aí vamos nós para a explicação da reencarnação. Esse amigo virou e falou o seguinte: vocês espíritas, com essa história de reencarnação, eu falei, alto lá, espera aí. Vamos para o seu lado, que é engenharia. Há poucos séculos atrás, Isaac Newton observou que uma fruta caía do pé e
considerando um estudo, observou que existe uma lei de atração entre os corpos. E daí desvendou toda a matemática que explicaria a força da gravidade, a origem do peso. Newton não inventou a gravidade, ele explicou uma força da natureza. A doutrina espírita não criou a reencarnação, ela explica um fato que está presente na vida e que já nos vem à tona nos últimos séculos, nos últimos milênios, agora para o qual o Espiritismo oferece uma explicação racional, plausível, baseada em análises praticamente científicas. Então, não foi o Espiritismo que criou. E para falar a verdade, já está presente na Terra muito antes do Espiritismo, que nasceu há cerca de 160 anos atrás. Quer ver? Nós vamos para a Bíblia. Então, eu peguei uma passagem da Bíblia que está em João, capítulo 3, versículos 1 a 4, que Jesus faz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha a posição. Esse foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus então responde: na verdade, te digo que naquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele coloca: como pode um homem nascer sendo velho? Poderia, porventura, tornar ao ventre de sua mãe e nascer? Então Jesus retruca: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Claro que o meu amigo imediatamente, quando eu toquei nessa passagem, ele falou: mas é o renascer espiritual, é o nascer da água, nascer do fogo, e deu aquelas explicações. Então, eu peguei a Bíblia dele e saltei para uma passagem de Mateus, no capítulo 17, versículos 10 a 13, que dizia o seguinte: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, e os discípulos perguntaram: então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não reconheceram e fizeram com ele tudo o que desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem haverá de sofrer nas mãos deles. Os discípulos, então, entenderam que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Existia uma pequena nota no rodapé da Bíblia que dizia: Elias houvera vindo no espírito e graça de João Batista. Pois bem, nós sabemos que a prima de Maria tinha dificuldades para conceber, para ter filhos, mas engravidou depois de ser anunciado pelo anjo Gabriel e dá à luz a um filho que daria o nome de João Batista. E João, crescendo, antes que Jesus, que era quase da sua idade, começasse o seu ministério, começa a batizar em nome daquele que viria. Reconhece Jesus que vai para ser batizado no Jordão. Mas ele fala: ainda não é minha hora. Pois bem, João nasceu da barriga da prima de Maria. Não fala que foi uma aparição, uma materialização ou coisa similar. Foi de uma gravidez normal. Está escrito na Bíblia. Se Elias estava ali, me dê uma outra explicação plausível que não seja reencarnação. Eu simplesmente não consigo achar. Não existe nada, nenhuma outra explicação condizente. Então vamos para os fatos científicos. O Dr. Ian Stevenson, psiquiatra da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, ao analisar seus pacientes, se deparou com alguns casos de regressão, de recordações de vidas anteriores, para o qual ele buscou uma solução clínica.
Mas diante dos dados que lhe eram oferecidos, ele começou a pesquisar a respeito disso. E obtendo informações concretas, ele fez da sua vida uma dedicação a essa pesquisa e cruzou o mundo, coletando informações e casos similares ao que ele houvera tido no seu consultório. Pois bem, ele publicaria um livro que não é exposto praticamente ao público, porque é um livro caro e praticamente técnico, que narra 2.600 casos possíveis de reencarnação, no qual ele vai à cidade que aquele paciente recordava, pesquisa em cartórios, pesquisa história, para bater as informações que eram oferecidas pelos voluntários ou pacientes com os dados históricos reais. Para tornar mais acessível, ele pega os casos mais ricos em detalhes e publicaria 20 casos sugestivos de reencarnação no ano de 1966. Ele é um dos cientistas mais respeitados, desencarnou no ano de 2007. Também nos Estados Unidos, outro psicólogo, psiquiatra que se envolveu foi o Dr. Brian Weiss, que após diversos casos de regressão, ele relata em um livro que se tornou best-seller mundial, Muitas Vidas, Muitos Mestres, uma história a respeito de várias encarnações de um de seus pacientes e as recordações que trazia de vidas anteriores. Esse conhecimento avança e é levado para todo mundo. No Brasil, nós tivemos também um pesquisador que levou a sério essa pesquisa, que foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ele entrou investigando mais de 80 casos em todo o Brasil, similar ao cientista norte-americano. Após isso, ele publica Você e a Reencarnação, no ano de 1972. E outro livro que também está acessível nas livrarias espíritas, que é chamado Reencarnação no Brasil, que ele também traz 8 casos muito bem ricos em detalhes para formar o nosso conhecimento. No sul do Brasil, um outro pesquisador também entrou na investigação. É o Dr. João Alberto Fiorini. Ele é delegado no estado do Paraná. E ele, como especialista em grafoscopia, colocaria à prova a assinatura dos espíritos comunicantes na psicografia, comparando com a caligrafia do dito ser quando vivo. E chega à conclusão que existiam evidências suficientes para que pudesse embasar a afirmação de que se tratavam da mesma pessoa. Ele vai adiante e nesses casos de recordação, ele busca nos registros de identidade informações da impressão digital das vidas anteriores descritas e consegue registrar enorme similaridade com a impressão digital da pessoa que tem aquela recordação da vida anterior. Pois bem, isso nos dá uma riqueza de informações. Isso não foi oferecido pela doutrina espírita. O que nós podemos ver é que essas informações vieram de muito tempo antes. Se nós pesquisarmos na nossa própria história, vamos ver que Sócrates, cerca de 400 anos antes de Cristo, trazia em sua filosofia uma postura reencarnacionista. Vamos ver que Platão, seu seguidor, também trazia uma postura reencarnacionista. Orígenes de Alexandria, também em sua filosofia, trazia um pensamento da existência do ser anterior à encarnação física. Ele dizia: Deus criou todos os seres iguais e destinados a viver fora do corpo. A encarnação das almas, portanto, e a criação do mundo material dever-se-iam
a um abuso de liberdade ou um pecado dos espíritos primordiais. Mas não vem ao caso. O importante é que ele demonstrava que acreditava que a verdadeira vida seria a vida espiritual. Nós temos dois casos interessantes que acabaram por ser relatados também em películas de vídeo. Um exemplo é o caso da indiana Shanti Devi, que era uma garota que, aos seus primeiros anos de idade, recordava da existência de um noivo e falava: ele está me esperando, ele está me esperando, e descrevia detalhes da vida anterior. Pois bem, a história de Shanti Devi foi filmada com o título A Reencarnação de Manika. Com 6 anos de idade, ela foge de casa e pega um ônibus em direção à cidade que ela acreditava encontrar o seu antigo noivo. Lá reconhece o comércio que eles tinham quando estavam na vida anterior. Descobre que houveram uma mudança de cidade e parte para outra cidade onde ela encontraria o noivo que reconheceria a história. Realmente minha noiva falou: espere que eu vou voltar. Mas ele não esperou, estava desposando outra pessoa. Pois bem, a história se tornou tão conhecida que Mahatma Gandhi nomeou uma equipe para que pudesse investigar. E é dessa investigação que vêm os dados que serviram de base para a gravação do filme. Um outro caso muito interessante e um filme mais conhecido por aqui é o caso da arquiteta norte-americana Johnny Cockell. E me permitam fazer um pequeno spoiler, se alguém não viu o filme. O nome em inglês é Yesterday Children's. Também foi lançado no Brasil alguns anos atrás com o nome de Sonhos de Ontem. Mas, recentemente, foi relançado com o título Minha Vida em Outra Vida. Johnny Cockell, em diversos momentos durante o seu trabalho e durante a sua vida já adulta, ela recordava que houvera sido uma mulher que era maltratada pelo marido. Um marido que lhe impunha uma vida quase escrava. E ela tinha filho atrás de filho, ainda que o médico expunha a sua fraqueza em relação à saúde e a impossibilidade de novas gestações, no meio de inúmeras violências domésticas, o marido a leva a nova gravidez e num parto que ceifaria sua vida. Johnny Cockell, por diversas vezes, se via desenhando uma igreja que vinha em sua mente naquelas recordações das vidas anteriores. E certa vez, ela mostra aquela igreja para a mãe. A mãe imediatamente recorre aos arquivos de infância e traz desenhos que ela fizera em sua fase de 5, 6 anos de idade. E havia uma igreja muito similar. Então, de posse do nome da cidade que ela se recorda, vão até uma livraria, já que não existia internet naquela época, e encomendam um mapa daquela cidade que ela descrevia ter vivido. Assustador foi quando, pegando um pequeno mapa desenhado pela Jenny, infantil ainda na época de 6 anos, comparando com o mapa que receberam, descobre que se tratava da mesma cidade, da mesma praça. Assustada, Jenny então viaja para a Irlanda para conhecer aquela cidade e lá vai em busca dos registros que pudessem levar aos filhos que houveram sido abandonados com a sua morte. Quando, depois de grande esforço, ela descobre os registros, descobre que um deles houvera já falecido. O mais velho tinha mais de 80 anos de idade. Ela tenta buscar e explicar a ligação que ela tinha. Ele sequer aceita conversar. Mas ela recorre a uma lembrança dos seus sonhos. Quando ela vira o filho soltar um coelho que estava preso na armadilha que o pai colocara. E quando a mãe vê, ela promete que não falaria para ninguém. Então, quando aquele velhinho agora, no presente, se afasta, não aceitando as suas colocações, ela diz: eu vi que você soltou o coelho.
é quando ele para e abre para o diálogo. Ela encontra 3 dos filhos dela ainda vivos. E o livro traz fotos dos homens idosos e da filha idosa que ela teve, e ela mais nova, porque renasceu agora, ao lado uns dos outros. O caso foi documentado completamente. Aí eu posso dizer, pode não ser considerado uma prova científica da reencarnação, mas tem como se questionar fatos tão patentes, tão claros, tão impossíveis de serem oferecidos por uma pessoa que nunca sequer colocou o pé naquela cidade. É difícil. Então a reencarnação é um fato que a nossa razão traz à tona. Eu me recordo que quando eu comecei a conversar com aquele amigo, ele perguntou, você acredita em reencarnação? E eu me preparei, juntei força e soltei um sonoro, não. Como assim? Você não disse que é espírita? Eu falei, você me perguntou se eu acredito na reencarnação. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem um trecho do texto que me serve de referência aqui, que está impresso em vermelho na minha tela. Vocês acreditam? É questão de acreditar ou não acreditar. Se alguém falar que acredita, é uma crença. Agora vamos lá. Alguém acredita que tem um celular no meu bolso ou sabe que tem um celular no meu bolso? Eu falei, eu não acredito. Eu sei da reencarnação. É completamente diferente. A minha razão não me permite duvidar, porque eu tenho bases sólidas que me levam à confirmação daquilo que lá atrás eu acreditava. Então, é esse conhecimento sólido que a doutrina espírita, através dessas bases racionais, nos oferece e nos permite tratar com a reencarnação que já era clara e existente nas filosofias anteriores. Siddhartha Gautama, cerca de 600 anos antes do Cristo, o Buda, a filosofia budista é reencarnacionista. O islamismo, que também está descrito aos milênios, também é reencarnacionista. E por aí vai. Portanto, a reencarnação estava aqui. A doutrina espírita me deu respaldo para que ela pudesse ser concreta, passasse pelo crivo da minha razão. Pois bem, mas então, de posse da reencarnação, imaginemos como são os processos encarnatórios. Pois bem, o doutor Hermínio Miranda, na obra chamada Nossos Filhos São Espíritos, descreve a complexidade do processo encarnatório. Existe um plano que antecede o momento do nascimento. O espírito que vai nascer aproxima-se dos pais que o vão receber dentro do lar, para que seja criado um laço de afetividade antes do nascimento. Posterior, existe um processo de adequação do perispírito para que ele, inicialmente no formato adulto, possa ser reduzido e se servir de molde para a formação daquele embrião que será encontrado no ventre da mãe. No momento da concepção em si, é feita a conexão inicial com a célula ovo. Só que essa conexão continua durante todo o processo da gravidez. Leon Denis, no livro intitulado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que, desde a concepção até o nascimento, a fusão opera-se lentamente, fibra por fibra, molécula por molécula. Quando que é concluído o processo da concepção? No momento do nascimento, no momento do parto. Ah, então aí está feita uma encarnação. Não. A encarnação ainda não terminou. Por quê? O espírito inicialmente passa por uma situação de torpor,
onde ele, totalmente sem consciência, assume somente a consciência infantil, período que nós temos facilidade em criar exemplos e vivências que poderão servir de base para que futuramente ele tome decisões mais sábias ou mais embasadas. Para isso nós temos a fase que vai até aproximadamente os 8 anos de idade. Então aos 8 anos terminou a encarnação? Também não. A encarnação termina na adolescência ou aborrecência. É quando o espírito encarnante traz à tona as características inerentes às suas vivências anteriores. É quando a mãe ou o pai falam assim: você não é o filho que eu criei, não foi isso que eu te ensinei, porque nesse momento as suas características espirituais de ser milenar começam a aflorar por cima daquela criancinha que nós educamos. Por isso, então, o Dr. Hermínio Miranda fala: nossos filhos são espíritos, não são nossas criações. E é para ele que nós abrimos as portas. Ele vai trazer marcas gravadas das experiências que vivenciou anteriormente. Pode trazer traumas, pode trazer fobias, pode trazer comportamentos ou desvios morais inerentes aos seus vícios do passado. Para isso, tantas vezes os psicólogos e psiquiatras usam a ferramenta da terapia de regressão para localizar a causa dessas fobias. E muitas vezes acaba por ser uma base sólida para a solução do problema. Quase sempre, nós trazemos uma curiosidade tremenda de saber quem é que nós somos. A maioria das pessoas que querem fazer uma regressão, querem por mera curiosidade. Eu acho que eu fui Dom Pedro. Eu acho que eu fui Princesa Isabel. E lá vamos nós, eu acho que Dom Pedro foi umas 50 pessoas, ou 100. Porque todo mundo só aponta para os grandes nomes da história. Ninguém foram os escravos, basicamente isso. Só que, por que nós queremos? Por mera curiosidade. Por mera vontade de atender o nosso ego. E aí eu tenho uma notícia que não é muito boa. O véu do esquecimento que é oferecido por Deus no momento da reencarnação é uma dádiva que nos protege dos nossos erros anteriores. Como assim? Imagine que você tenha noção de que aquela criança que você educa, está ajudando a aprender a andar de bicicleta, que você cria com tanto carinho, é o algoz que te torturou por muitos anos e que te levou à morte numa encarnação anterior. Naturalmente existiria uma mudança na forma de se ver ou de se tratar. Então, a regressão por mera curiosidade tem a grande possibilidade de nos oferecer uma situação mais dolorosa ou passível de desajustar a nossa vida do que nos ajudar com informações úteis. Se fosse útil a recordação, seria uma condição natural que Deus nos ofereceria. Esse ser que nasce em nosso lar vai trazer um universo de experiências e vivências que ele passou. É extremamente comum nos depararmos com situações inversivas. Aquela pessoa que encarnou diversas vezes numa polaridade masculina ou na feminina, por várias ou por dezenas de encarnações seguidas, para que possa ter o conhecimento pleno, também precisa passar pela vivência na outra polaridade sexual. Quando nascemos no corpo de polaridade oposta, temos aquela sensação: nasci num corpo errado, porque eu carrego comigo a memória, as preferências e a experiência do sexo que eu vivenciei por várias existências. Então, me sinto deslocado dentro da nova situação. E essa situação vai sendo amenizada à medida que novas encarnações vão se repetindo naquela polaridade sexual.
É uma fase de transição e que hoje, graças a Deus, o mundo está aprendendo a buscar o respeito. E a doutrina espírita nos mostra que é uma condição extremamente natural. Faz parte do processo de transição durante a criação. Pois bem, nós estamos aqui vivenciando e tentando aprender a doutrina do Cristo. O Cristo por aqui passou e nos deixou um exemplo há 2000 anos atrás. Gente, se nós já fôssemos capazes de viver a moral do Cristo em sua pureza, não estaríamos no mundo de expiação e prova. Não estaríamos aqui mergulhados no mundo onde reina o desequilíbrio. Se nós estamos aqui é porque não fomos capazes de assimilar o conhecimento que nos foi oferecido. Imaginemos uma pessoa que se dedica a uma profissão. Ela, após terminar os estudos, segue para o aprendizado profissional, faz uma faculdade, às vezes uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, no qual ele vai se tornar especialista no mais alto nível, numa fração insignificante do conhecimento. Porque o conhecimento do pós-doutorado é estritamente restrito a alguma coisa. Imagine que para alcançarmos uma posição de realmente sermos evoluídos, precisamos ter o conhecimento máximo em todas as milhares, milhões de variedades das possibilidades de conhecimento. Aí eu pergunto, dá para aprender numa encarnação só? Uma única especialização desse nível, às vezes, leva 30 anos da sua vida ou mais. O que seria em todas as milhares? Se o Evangelho, que é uma lei simples de amor, de largar os vícios, nós não fomos capazes de assimilar em 2000 anos. Ainda bem que tem a reencarnação. Senão eu estava frito. Não dá certo. Não dá para aprender tudo de uma vez. Pois bem, Kardec, preocupado em compreender o processo de funcionamento da dinâmica espiritual, na pergunta 597 do Livro dos Espíritos, ele questiona a respeito da existência da alma nos animais. E os espíritos respondem que existe, mas que não é tão evoluída quanto a alma humana. Então, ele questiona a respeito do processo evolutivo. No meio da resposta da 597A, eu destaquei um trecho que foi colocado. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto a alma do homem e Deus. Outra, no livro Universo e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Áureo. Na introdução, tirando também uma frase da introdução, ele fala, maior distância nos separa dos ideais puros do Cristo do que da nossa origem primata. Gente, na divisão simples que Kardec propôs, mundos primitivos, mundos de expiação e prova, mundos de regeneração, mundos bons e puros espíritos, aqueles que não precisam reencarnar. Nós estamos aqui, na educação básica, fundamental. Que seria de nós se não houvesse encarnação, a reencarnação? Nós precisamos dela. É a oportunidade que nós temos de aprimorar os nossos conhecimentos. Mas mesmo tendo a consciência plena da reencarnação, é inegável o sofrimento que as pessoas passam quando se veem diante de uma pessoa próxima, uma pessoa amada que adentra as portas do túmulo. Quando vê a partida de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, então nem se fala.
Então essa dor pungente faz com que aparentemente nós esqueçamos tudo aquilo que conhecemos e simplesmente nos coloquemos em pranto, imaginando a dor que vai passar, imaginando aquela distância que nós não sabemos quando é que vamos rever, se vamos rever aquela pessoa. Pois eu digo, tá, eu tenho uma filha que estuda em Belo Horizonte, eu sou de Cachoeiro, tenho 2 filhas que estudam aqui em Vitória, uma está aqui na segunda fila, e vieram, não é sempre que eu posso vê-las, mas eu guardo a certeza de que irei reencontrar em breves dias, ainda que eu não saiba qual o dia exato. Essa certeza nos dá um conforto e nós aprendemos a conviver com a distância dos filhos. Só que quando fala através do túmulo, isso parece ser interminável. E a impressão é que nunca mais veremos. Tem um livro de uma psicóloga norte-americana chamada Carol Bowman. Ela avaliou crianças que traziam a recordação de vidas anteriores de uma forma natural. E ela trouxe uma informação muito interessante. É muito comum, e ela exemplifica em diversos casos dentro do seu livro, os casos da reencarnação dentro da própria família. Ou seja, que nós retornamos ao círculo familiar e reencontramos frequentemente aquela pessoa nos ciclos encarnatórios, independente do encontro no plano espiritual. Me permitam contar um caso de um amigo, presidente de uma casa espírita lá de Cachoeiro de Itapemirim, desencarnou há uns 5, 6 anos atrás, nosso companheiro Valtinho, e eu convivi com o Valtinho desde a minha infância porque ele era amigo do meu pai. Então, eu volta e meia, eu sabia quem ele era e estava por perto. Quando eu comecei meu primeiro trabalho aos 14 anos de idade, na época podia, né? Eu comecei a frequentar um barzinho que tinha do lado da oficina de eletrônica que eu trabalhava, era o Bar do Chapecó. E o bar era do pai do Valtinho, um senhor que eu lembro mentalmente, perfeitamente da imagem. E o Valtinho cobria o horário do almoço para ele. Eu sempre ia lá tomar limonada. Isso passou, eu nunca mais vi aquele senhor. Pouco antes desse amigo desencarnar, ele descreveu certas condições que o filho trazia na memória e que faziam crer que eram recordações de vida anterior. Algumas experiências na hora da brincadeira, algumas frases que ele fazia, cujo vocabulário não pertencia ao círculo familiar e coisas similares. Até que um dia o netinho falou: quando eu era seu pai, eu fazia isso, isso e aquilo. E ali ficou claro para ele que tratava-se do retorno do pai como o próprio bisneto. E isso é muito comum. Eu tive um caso pessoal que, quando eu ainda era criança, cerca de 2 para 3 anos de idade, a minha segunda irmã nasceu prematura com 7 meses e aos 9 meses, quando ela completava 2 meses de vida, ela desencarnou por pneumonia. O nome dela era Andréia. Claro que eu não trago imagens nítidas porque eu era muito novo nessa época. Mas, às vezes, a gente tinha o hábito de escrever correspondências para o Leon Denis, no Rio, que mandava informações a respeito de pessoas que reencarnavam. Uma vez eu mandei uma carta e resolvi perguntar pela Andréia. Minha mãe me deu a data que ela havia desencarnado. E a correspondência que eu recebi falava: a Andréia está bem, encontra-se recém-reencarnada no seio da própria família, não vos sendo difícil reconhecer. E eu reconheci que ela havia nascido dentro do lar que meu pai vivia, ainda não houvera desencarnado. Então, isso é mais do que comum. Não é só no livro da doutora Carol Bowman. Aquelas pessoas com quem nós convivemos com muita frequência por uma questão de afinidade, reencarnam no seio familiar, 3, 4, 5 gerações depois. E aí perguntamos, qual o motivo? Utilizemos a capa do livro. O amor me trouxe de volta. É o amor que nos une e que não é rompido com a quebra do laço da vida biológica.
esse laço que permanece além da vida material, estendendo-se à vida espiritual e permanecendo até mesmo dentro de outra encarnação. Se recordarmos as colocações do Cristo, quando, uma vez questionado sobre onde é que estava a lei de Deus, e ele responde: aqui tens a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, todo o teu espírito, e aqui tendes a segunda, similar à primeira, amar ao teu próximo como a ti mesmo, e depois fecha: aí toda a lei e os profetas. Pois bem, isso nos diz que o único motivo pelo qual nós estamos encarnados é para aprender a amar ao próximo como a nós mesmos. A cada existência, o nosso grupo familiar vai se ampliando, através de novos filhos, através de novos relacionamentos, alguns que fazem parte dos planos anteriores traçados antes da reencarnação, outros que nós traçamos porque destrambelhamos na hora de escolher o parceiro ou a parceira, porque às vezes antecipamos as coisas. Mas, independente de tudo, o que nós precisamos essencialmente é aprendermos a conviver com as diferenças, aprendermos a conviver independente de quem seja. E o círculo familiar, as quatro paredes aonde estamos, é a UTI do aprendizado do amor, onde a misericórdia de Deus permite que os laços de ódio construídos no passado possam ser reestabelecidos através da convivência familiar. Às vezes, aquele filho difícil, o irmão incompreensível, aquela pessoa que parece não nos tolerar, ou que nós não toleramos, é exatamente a pessoa que nós precisamos aprender a amar. E se a presença dela nos incomoda, é porque ela é capaz de colocar a mão na nossa ferida. Colocar a mão na ferida não quer dizer, ela vai nos ferir mais, mas ela está tocando naquilo que me incomoda. Uma pessoa que é humilde nunca se sente humilhada. Quando nos sentimos humilhados, é porque o nosso orgulho fala mais alto. Então, cada vez que alguma pessoa é capaz de nos ferir, está apontando algum dos vícios de comportamento que nós ainda, por orgulho, não abrimos mão de tirar de nossas vidas e mantemos em nossas condutas. A reencarnação é a dádiva de Deus. É a oportunidade bendita que sempre nos é oferecidas. Quantas vezes nós nos reprovamos nas lições que o Cristo nos oferece através das existências. E eu sou obrigado a recorrer a um trecho de Emmanuel, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, numa lição intitulada Como Lázaro, que eu acho fantástico para que a gente possa encerrar o estudo da noite de hoje. Quando ele diz: preciosa é a existência do homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento com os laços criminosos com o pretérito, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstruir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Obrigado a todos pela atenção e tenham uma excelente noite.